Olá pessoal, então eu decidi fazer esse vídeo aqui porque muita gente me pede, me pergunta como que ficou o visual do meu seio durante o período inflamatório e durante a descoberta da mastite crônica granulomatosa. Então esse vídeo vai ser para mostrar as fotos, as imagens que eu tenho do período, como que ficou a mama e também para mostrar como que foi a minha reação, né, do meu corpo com as mudanças após o tratamento, né? Na verdade, durante o tratamento, porque eu ainda estou tratando. Então, eu vou tentar sintetizar o máximo possível, né? Então, vamos começar logo. Essa aqui, eu tô com a cola aqui, pronto. Essa aqui é uma foto do meu seio no período de inflamação, né? Que foi o período de agosto do ano passado. Então, vai fazer um ano, no próximo ano, que começou esse período, esse processo inflamatório mais complexo, eu diria, né? Porque eu já vinha há meses com essas inflamações sempre de um seio para o outro, mas no mês de abril ele ficou localizado só no seio esquerdo. E aí no período de agosto foi quando piorou muito e ficou desse jeito aqui. Bom, aqui essa imagem é do momento em que estava prestes a abrir o abscesso, né? Um pouco diferente da situação de outras pessoas, o meu nódulo ele ficou aqui em cima, né? Acumulou aqui em cima, mas o abscesso ele abriu aqui embaixo, próximo à areola. Então, não foi no nódulo que ele abriu aquele abscesso, né? Foi criando-se um nódulo pequenininho, como eu já tinha explicado em outro vídeo, e foi aí que abriu o abscesso. E foi o único abscesso que eu tive, graças a Deus, eu espero não ter mais nenhum. Bom, aqui é a imagem de quando ele estourou durante o banho. Então, basicamente, a aparência da mama ficou assim, né, com esse abscesso aberto, e a areola ficou assim com aspecto de casca de laranja. Na verdade, até hoje ela não voltou 100% ao normal, mas só dá pra perceber mesmo você mesmo que se conhece muito bem. E ficou essas partes assim mais roxas, como tinha na imagem anterior, por conta do procedimento que eles estavam fazendo na época do internamento, né? Eles faziam muitas punções e acabava machucando a pele. Pois bem, essa aqui é uma imagem que eu tenho como eu estava na época que eu internei, né? Então eu tava emagrecendo, eu tinha perdido cerca de 3, 4 quilos na época, porque foi logo depois que eu tomei muito antibiótico, né? Eu passei meses com aquele paliativo dos médicos que não entendi, não tinha diagnóstico, e aí eu acabei internando, e foi uma semana bem intensa, tomando muito antibiótico, e eu fiquei assim, bem murcha. E aqui uma foto de quando eu fiz a core biópsia, né? Que foi aquela coisa, foram 9 furadas de uma vez só. E foi uma das piores dores da minha vida quando acabou o resultado da anestesia, né? Mesmo estando medicada, foi uma dor horrível. Foi um exame que na hora doeu normal, para quem já estava fazendo várias punções, mas depois foi muito cruel. Bom, e aqui eu vou entrar já em como que eu tava antes do corticoide. Aqui é uma foto do dia em que eu comecei a tomar o corticoide, né? Então eu tava assim, felizinha com minha aparência, eu diria, e felizinha porque eu ia começar a tratar finalmente essa doença, ver o que ia acontecer. E aqui é o meu corpo, uma gelatina, né? Porque eu tava uma gelatina quando eu comecei a tomar o corticoide, eu tava assim, magrinha, né? Pra meus 70 quilos, que eu já sustentava durante anos. Então eu tava bem buchinha, né? Porque eu tinha perdido aquele peso e tal. Comparado agora, eu tô magérrima aí, tá ok? E aqui é o meu seio 5 dias depois do corticoide. Olhe só a diferença daquela foto do início, da primeira foto, né? Então, deixa eu colocar aqui um comparativo de antes e 5 dias depois com o corticoide. Então, basicamente, o corticoide ele me ajudou e me ajuda muito quando eu tô com uma dose alta, ali por 40, 30 mg. Tipo, o nódulo some e desaparece, né? Em contrapartida, os colaterais fazem efeito. E aqui foi o meu primeiro momento, assim, que eu parei e disse, meu Deus, colaterais, né? Eu já tive vários, eu já falei em outros vídeos,
que eu já cheguei a cair 2 vezes, eu tinha muita dor articular, fadiga. Uma coisa assim que... Fadiga já entra numa coisa muito emocional até. Mas eu tive muitos colaterais, gente. Muitos colaterais. Ausência de menstruação, de passar 2 meses, quase 3 meses sem menstruar. Coisas assim que eu vou pesquisar e tem relação e sempre diz assim, é um colateral que acontece com poucas pessoas. Então eu tive muitos mesmo, né? E um deles foi isso, foi o edema facial, foi o derrame ocular. Eu cheguei a ter um momento de cegueira que eu fui no oftalmo e ele explicou que é um vasinho do olho que acaba, um vasinho sanguíneo que acaba estourando e aí depois volta ao normal. Graças a Deus não aconteceu mais, voltou ao normal rápido. Mas eu tive edema facial e consequentemente a pressão ocular aumenta e aí eu tive um derrame ocular. Essa foto aqui foi em novembro do ano passado e perdurou por bastante tempo. Eu ficava até assim, segurando o olho assim, ó, com a intenção de enxergar melhor, sabe? E até hoje fico assim, né, porque o meu rosto ainda tá com edema facial. Aqui uma foto, né, desse rosto inchado na época e aqui uma foto desse rosto inchado há 2 semanas atrás. Eu até reclamei muito que eu tava sentindo muito dor nesse dia. E o meu rosto tá inchado, né? Que vocês viram na foto lá, que não é naturalmente assim, embora... enfim, eu como o que eu sempre comia, embora aumente a fome, aumente a vontade de doce, fica o gosto doce na boca, mas... era pra estar no mesmo patamar que estava antes, né? Então, é real, o edema facial é real, embora as pessoas não queiram entender, né? Não estejam preparadas para essa conversa. Então, pra todo mundo, você vai estar gordinha, né? E olha essas bolsinhas aqui em cima dos olhos. Isso incomoda muito, gente. Incomoda real, né? Porque dá a sensação de que você tá com os olhos fechados o tempo inteiro. Deixa eu ver mais o que tem. E aqui... como que está a minha mama ultimamente, né? Ficou só a marca, né, a cicatriz ali, um pouquinho hipertrófica do abscesso, mas a aparência dela, só aqui em cima fica, não dá até pra ver pela imagem, né? Aqui em cima, como a pele estica muito, fica parecendo um silicone, né, uma prótese. E quando murcha o nódulo, fica uma partezinha meio que a pele esticou, ali onde eu já tenho estrias, né? E aí fica um pouquinho escuro às vezes, a depender da posição, enfim. Mas a aparência fica normal. E só pra dar um F5 aqui na situação, eu tentei, segundo o médico que eu estou agora, a última tentativa do desmame do corticoide, sozinho, porque já faz 10 meses que eu tô usando corticoide, há muito tempo. E eu já tentei desmamar 4, 5 vezes e não consegui. Dessa vez eu não consegui também. Cheguei até 10 mgs, sentindo só algumas pontadas no peito, quando me estressava, enfim. Mas quando eu desci para 5 mgs, eu já comecei a sentir o nódulo novamente. Então eu já tô sentindo nódulo, já tô sentindo dor, assim, mesmo sem acontecer nada. E hoje eu já retomei para a dose anterior de 10 mgs e ver como que eu reajo. Se eu conseguir manter nela, eu já vou tomando ela para a próxima consulta, onde a gente vai tentar inserir as doses de quimioterápico. E aí eu volto com outro vídeo falando sobre essa atualização dessa consulta, que vai ser no dia 18 desse mês. E é isso, no mais eu já deixo aqui a ressalva que eu vou gravar um vídeo falando sobre uma coisa muito importante, que é o fator emocional dessa doença, porque literalmente todas as mulheres que eu tive contato de conversar, que são diagnosticadas com essa doença, passam por uma série de dificuldades, desde encontrar um diagnóstico, desde encontrar um médico que realmente entenda e ajude, e também os fatores de entendimento das pessoas sobre a doença, o que a gente passa, vocês sabem. Então é isso, obrigadinha. Se inscreva para ficar atento nos próximos vídeos.